Olá, meninas, tudo bom? Meninas. O tutorial de hoje tá, ó, chuchuzinho. Eu queria definir esse tutorial como simples, bem feito. Então, uma saia toda de ponto alto, gente, nessa pegada meio navy, meio marinheira. Super versátil para você usar com sandalinha, com tênis, com lookinhos mais despojados ou lookinhos mais profissionais. Toda bonitinhazinha, ó, botei também a etiquetinha aqui, é toda listradinha, com essa parte aqui atrás, com essa fenda super fofa, inspirada aí num conjunto que eu vi a atriz de The White Lotus usando, eu vi, fiquei louca, quero. Vai sair ainda o tutorial do top, eu acho que em breve. Então, vamos lá. Simples, bem feita, cheia de truquinhos. Esse tutorial, gente, aconselho vocês a assistirem, mesmo que vocês não vão fazer essa peça, porque eu ensino vários truquinhos de acabamento, de embeda, de facilitação de arremates, pra gente não ficar com 1 milhão de arremates pra fazer ao final da peça. Acreditem, no final dessa peça vocês vão ter só 2 arremates de fio pra fazer, mesmo tendo muitas trocas de fio. Cheio de detalhezinhos mara, olha esse detalhezinho aqui da fenda, onde o acabamento acompanha a troca de cor da fenda. Você vai aprender tudo isso nesse tutorial. Para fazer a saia toda, gente, eu usei 2 novelos de cada, do azul marinho e dessa cor crua, para ficar essa pegada meio navy, meio marinheira de Bella Fashion. Não esqueçam que eu tenho um cupom de desconto lá no site da Fios Pinguim, vou deixar aqui na descrição, e as informações todas para vocês comprarem os materiais. Eu usei esse azul escuro e esse branco aqui, essa cor crua de Bella Fashion, na cor 1566, usei 2 de cada, sobra bastante do segundo novelo, e a cor 2219. O Bella Fashion, gente, ele é um fio 100% algodão, ele tem o tex dele é 295 e a indicação dele de agulha é a 2 milímetros, que foi a agulha que eu usei para fazer essa peça, mas as orientações são sob medida para você adaptar aí, por exemplo, se você quiser usar um Bella, que é um fio mais grossinho, também dá certo para fazer essa peça com fio Bella. Usei agulha 2 milímetros, como eu falei para vocês, uma tesourinha pra gente fazer os cortes de fio, a nossa melhor amiga, a fita métrica e o elástico. Usei Lastex aqui, na cor azul marinho, para aplicar na cintura aí da nossa peça, e a cintura aí deixar do jeito que vocês sabem que eu amo. Então vamos lá, gente, roda o tutorial, que esse tutorial tá cheio de truquinhos mara. Vamos lá, minhas bebês. Pra gente começar, a gente vai começar aqui pela circunferência da cintura. Eu acabei de me medir, inclusive emagreci desde quando eu fiz a medida dessa saia aqui. Eu vou dar a minha medida atual, tá bom? Acho que é porque eu passei um final de semana. Mentira, eu comi foi muito. Não sei o que foi que aconteceu. Tô mais magra hoje. Enfim, gente, vamos lá. Eu estou com 97 centímetros de circunferência de cintura, porque eu gosto, acho que vocês perceberam que eu gosto de minhas peças mais cintura alta, né? Então eu tiro ali a medida da onde eu gosto que fique a peça. E aí, pra essa saia aqui, se eu quisesse ela mais colada, eu tiraria uns 20 centímetros. Mas eu quero ela assim, juntinha, assentadinha ao corpo, mas eu não quero ela tão assim, entenderam? Então, 97 centímetros da circunferência da cintura, menos 15 centímetros. Por quê? Isso aqui, gente, é o que o crochê vai ceder. Então, vocês sabem que, principalmente quando eu trabalho com fio 100% algodão, eu sempre trabalho tirando 15 a 20 centímetros da circunferência, dependendo do ajuste que eu quero. Se eu quero mais apertado, mais justo, eu tiro mais centímetros. Se eu quero mais soltinho, eu tiro menos, entendeu? Então, aqui eu vou trabalhar com ajuste não tão colado, então eu vou tirar 15 centímetros. Ah, Roberta, quanto é que eu tiro? O meu também vai ser 15 centímetros? Depende muito, gente. Isso muda muito de pessoa para pessoa. Por exemplo, a Duda Betiatra, ela trabalha com menos 18 centímetros quando ela quer mais ou menos esse tipo de ajuste. Eu lembro que uma vez eu assisti o tutorial dela e eu lembro que o 18 ficou cravado na minha cabeça. Então, pode ser que o seu seja mais, seja menos, depende da sua tensão de ponto, se o ponto for mais apertado, se não for, da agulha que você estiver usando, do fio que você estiver usando, é um trabalho artesanal. Ele muda de pessoa para pessoa. Mas como é que eu sei isso, Roberta? Só você tentando, você vai fazendo e vai vendo. Trabalha agora com 15, aí você vê depois como é que se comporta. Não se preocupa muito que depois a gente vai ajustar aqui e aplicar o elástico para poder ficar certinho, tá bom?
Então, esse é o começo aqui da explicação da medida. A gente vai começar com a circunferência da cintura menos 15 centímetros. Então, vamos lá. A gente vai começar, gente, fazendo ponto alto sem correntinha. Vou deixar aí na descrição um vídeo onde eu ensino detalhadamente a fazer ponto alto sem correntinha e por que eu gosto de usar ele. Mas é basicamente porque ele já fica com o tamanho real da peça do que quando trabalha fazendo o início com correntinha. Então, vamos lá. Eu vou começar fazendo 4 correntinhas. Essa primeira aqui eu não conto. E vou contar mais 1, 2, 3. Eu falo que eu não conto porque eu não vou trabalhar nela, tá? Então, 4 correntinhas. Lacei meu fio. E aí, eu vou vir na segunda correntinha, não na primeira que eu fiz, ó. Vou vir na segunda correntinha. E aí, eu vou fazer como se fosse um ponto alto alongado. Eu vou estar com 3 laçadas na agulha. Vou puxar a partir dessa. Ajusto o fio. Puxo através dessas 2 laçadas. Ajusto o fio. E puxo através dessas 2 laçadas. Lacei meu fio novamente e eu vou procurar aqui, gente, a base do meu ponto, ó. Bem aqui na base do ponto, introduzi a agulha, passei aqui, ó. Quando eu passar, eu tenho que ver... Eu tô filmando de muito perto, fica ruim pra eu ver, ó. Eu tenho que ver se eu passei na base, que ficou dessa maneira aqui a agulha. Tá vendo que a agulha passou no meio das duas pontos da laçada? Aí, ó, puxei o fio aqui, lacei, ajustei aqui. E aí, agora sim, eu faço como se fosse meu ponto alto alongado, ó. Puxo 1, puxo 2, puxo 3 vezes. Lacei o fio, venho aqui na base do ponto, introduzir, ó. Puxo 1, laço primeiro o fio, puxo 1, puxo 2, puxo 3 vezes. E vai ajustando aqui, ó. E aí, a gente já tem aqui os pontos altos sem correntinha. E aí, gente, você vai fazer... até atingir aquela medida lá que eu expliquei pra vocês, ó. Puxo 1, puxo 2, puxo 3 vezes. Ó, introduzi aqui o fio na base do ponto. Puxei aqui meu fio, ajustei, puxo 1, puxo 2, puxo 3 vezes, tá? E aqui eu vou trabalhar, no meu caso da minha medida, até eu atingir os 82 centímetros, ok? Você vai fazer a sua tirinha de ponto alto sem correntinha até atingir lá aquele tamanho que eu falei pra você, tá bom? Essa é uma saia bem fácil, então a gente vai terminar esse tutorial bem rápido. Eu nunca consigo, né, que eu sempre dou muitos detalhes. Então, gente, pra gente fechar aqui, pra gente começar a trabalhar circular, eu vou fazer o seguinte, ó. Você vai começar aqui o ponto, como se você fosse começar normalmente. Aí você vai passar a agulha aqui, normalmente pelos pontos da base, ó. E aí, você vai pegar lá a ponta, olha se você não pegou enrolado. E aí, você vai prender aqui essas 2 pontas, ó. Então, você vai passar a agulha através daqui e vai passar aqui também, ó. Lá na mesma correntinha que a gente começou a trabalhar. Por isso que a gente faz essa correntinha aqui, ó, pra depois não correr o risco do trabalho desmanchar. A gente vai começar lá naquela mesma correntinha que a gente começou a trabalhar, ó. Bem aqui na base, tá? Passei. Aí, agora eu vou passar a agulha através dessa correntinha aqui que a gente prendeu. E através da base do ponto, ó. Ó, passei aqui através do onde a gente começou e da base do ponto. Fiquei com as 3 laçadas na agulha, aí eu termino normalmente, ó. Puxo 1, puxo 2 e puxo 3. Agora aqui, gente, eu fiz uma escolha de trabalhar sempre carreira de vai e vem, porque eu quero criar como se fosse essa costura aqui, ó. Aqui onde tá os marcadores, dá pra gente ver melhor. Tá vendo aqui, ó, que eu fui criando como se fosse uma costura aqui atrás. Então, eu quero que fique esse relevo aqui e fique essa sensação dos pontos trabalhando sempre avesso e direito, tá? Ó. Porque se eu não fizer assim, se eu não fizer carreira de vai e vem, essa cicatriz, mesmo que a gente tente trabalhar ela sem cicatriz com método de ponto alto, talvez fique alguma marquinha. Então, eu decidi deixar ela como se ela fosse mesmo realmente intencional de ficar aqui essa marca. Se eu trabalhar ela circular, essa cicatriz ela vai ficar assim, ó, na diagonal. E eu não quero, eu quero que ela fique aqui retinha, tá bom? Então, ó, terminei de juntar aqui as 2 partes. Vou fechar com o baixíssimo. E aí eu vou fechar com aquele mesmo truquinho lá que eu já ensinei pra vocês aqui em um vídeo. Vou fazer aqui um truquinho só pra gente dar essa cicatriz ela ficar ainda aparente, mais bonita. Ó, vou terminar aqui, como a gente vai virar, eu vou terminar aqui com o baixíssimo no começo daquela correntinha que a gente fez, ó. E aí, virei o trabalho. No que eu virei, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu puxo aqui um pouquinho a laçada, só um pouquinho assim.
Eu introduzo a agulha aqui, ó, no mesmo ponto que a gente acabou de fazer. E vou puxar ele, ó. No que eu puxei, ele vai ficar com essas duas laçadinhas aqui, assim, ó. Duas orelhinhas de coelho. Introduzi a agulha aqui, ó. E aí, aqui sim eu faço meu ponto. Aqui é o primeiro, o segundo e o terceiro. E agora, gente, eu vou fazer... normalmente aqui, ó, um ponto, um pra cada um na carreira de base, ó. Então, eu vou trabalhar aqui sempre com ponto alto, ó. Primeiro... Vou fazendo um ponto alto pra cada um na carreira de base. Aqui eu não vou trabalhar com alongado, tá? Então, um pra cada um na carreira de base, tá bom, bebezes? Ó, e vai ficando dessa maneira. Essa saia, gente, como a modelagem dela é mais reta, aqui cada carreira dessa, ó, é uma carreira de aumento. Então, o que é que eu fui fazendo? Eu fui fazendo uma carreira mantendo a mesma quantidade de pontos, que foi a primeira que a gente fez, essa em correntinha. Aí, já na seguinte, eu já fiz aumentos. Na seguinte, mantive. Aí, depois, quando eu mudei pra cor, pro cru, eu já fiz com aumento, ó. Então, eu fui fazendo uma carreira mantendo e uma carreira de aumentos até atingir o tamanho que eu precisava. Então, aqui foram 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras de aumento. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês como é que eu faço, tá bom? Então, ó, aqui, já nessa segunda carreira, ó, eu fiz 12 pontos, sem um pra cada um na carreira de base. E aqui eu vou fazer um aumento. Por que 12? Porque, gente, eu queria ir aumentando ela meio que suavemente, por isso eu até fui alternando, para poder ela ir aumentando bem elegantemente. Você pode aumentar ou diminuir esse intervalo. Se você quiser que aumente mais, você diminui o intervalo entre os aumentos, pode fazer de 10 em 10, de 8 em 8. Principalmente se você tiver uma circunferência de barriga maior, pode ser que você queira fazer mais aumentos para acomodar melhor sua barriga, para não ficar marcando, tá bom? E se você quiser menos aumentos, aí você aumenta o intervalo entre os aumentos. Você pode fazer de 15 em 15, de 14 em 14, o intervalo que você achar melhor. Eu quero que ela aumente suavemente, mas ainda vá dando assim uma boa aumentada visualmente. Então, eu vou fazer de 12 em 12 pontos, eu vou fazer um aumento. Então, aqui fiz 12 pontos sem aumentos e agora eu vou fazer um aumento, ó. Então, como é um aumento? Eu faço o primeiro ponto na carreira de base, laço o fio e no mesmo ponto eu faço um outro ponto. Ó. E aí fica dessa maneira. Lacei meu fio. Aí agora eu vou fazer os 12 pontos, um para cada um na carreira de base, ó. 1, 2, 3, 4. Então, aqui fiz 12 aumentos, ó. Aqui tá meu... 12 pontos sem aumentos. Aqui tá meu aumento. Fiz o intervalo de 12 pontos sem aumentos. E aqui eu faço outro. Então, eu faço o primeiro ponto na carreira de base. E faço o segundo e tenho meu aumento. Aí, repito de novo a sequência sem aumentos, tá? Dessa maneira, a gente vai distribuindo os aumentos para que eles fiquem bem harmônicos. Já pensou se a gente fizesse os aumentos tudo num lugar só? Não ia ficar legal, tá? Então, a gente distribui os aumentos dessa maneira. Gente, aqui eu dei a volta todinha. Pode ser que aconteça isso aqui, ó. Provavelmente vai acontecer. Aqui tá meu último aumento. Aí eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí 7. Não vai dar pra eu fazer a sequência de aumentos. Não tem problema, gente. Você pode ou fazer o aumento aqui antes do ponto final, ou então só fazer os 7 pontos e fechar, tá bom? Isso aí não vai influenciar muito na questão dos seus aumentos, não. Questão mesmo de escolha, tá bom? Ó, lacei aqui o fio. Vou fazer o último ponto. Aí, vou fechar aqui daquele mesmo jeito, ó. Fecho com o baixíssimo. Aqui. Virei o trabalho, que a gente vai sempre trabalhar a carreira de vai e vem. Virei. Puxei aqui a laçadinha, ó. E aí, eu venho aqui, introduzo a agulha no mesmo lugar. Puxei o fio lá atrás. Fico com as duas orelhinhas de coelho. Aí, agora sim, eu faço meu primeiro ponto baixo. E faço uma, duas correntinhas. Tá? Essa carreira aqui, gente, vai ser toda só mantendo a mesma quantidade de pontos. Eu não vou fazer aumento, ó. Então, vou fazendo um ponto para cada um na carreira de base, ó, até terminar aqui a carreira, tá? Então, aqui, essa carreira eu vou fazer sem aumentos. E aí, terminei aqui essa carreira, gente. E agora eu vou dar uma dica de ouro para vocês, ó. A gente vai terminar a carreira assim, ó, que vai facilitar muito vocês fazerem acabamentos e arremates e emendas com peças coloridas. Puxei aqui o fio,
tá? Você pode fazer da maneira que você achar melhor, tá? Eu vou fazer aqui a maneira que eu faço. Fiz como se eu fosse puxar o fio aqui agora, e aí eu vou cortar. No que eu cortar, eu vou deixar aqui, ó, como se fosse um dedinho aqui do fio só, ó, tá vendo? Eu vou cortar aqui, ó, bem pequenininho mesmo a pontinha do fio. O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer uma emenda com o nó de tecelão, tá? Que é a maneira que eu faço as emendas, minhas emendas para facilitar arremate e emenda. Com peças coloridas, ou então com troca de cor. Como é que eu faço nó de tecelão? Eu vou pegar aqui o fio que eu vou emendar, vou passar por baixo, ó. E aí, eu vou deixar mais ou menos do mesmo tamanho lá da emenda, ou da sobra do corte que eu fiz, ó. Um dedinho, ó. Lacei aqui o fio assim, ó. Vou botar o que eu tô emendando embaixo e o outro em cima. Vou botar em cima do meu dedo do meio e segurar com o polegar. O que eu segurei com o polegar, eu vou pegar aqui o fio, ó. Esse aqui, vou passar pra cá. Seguro com o anelar, venho pra cá e passo pelo meio. Tá vendo? E seguro com o anelar de novo. Com o auxílio da agulha, eu vou pegar e vou passar esse fio por cima dessa parte aqui e por baixo dessa, ó. Ficou um pouco separado, então eu vou tentar juntar aqui. Ó. E aí vai ficar desse jeito aqui. Vou puxar essas duas, segurando aqui assim, ó. Igualando as duas pontas. E vou puxar esse fio aqui, ó. Puxei esse fio. Aí eu venho aqui agora nas duas pontas desse fio que eu tô emendando, ó. Que é a próxima cor, que é o cru. Puxei. E pronto, gente. Aqui eu tenho um nó de tecelão, tá? Ó. Posso puxar aqui, que não vai desmanchar. Ajeitei aqui o meu fio. E agora eu vou cortar essa pontinha. Ó. E aí pronto. Aqui eu já fiz emenda, já fiz arremate, não preciso me preocupar que isso aqui não desmancha. Ah, Roberta, achei muito difícil. Volta o vídeo aí, gente, bota o vídeo na velocidade mais lenta, pra você entender o que foi que eu fiz. Ou você pode fazer as emendas como você costuma fazer, tá? Eu faço desse jeito aqui, com um acabamento mais bonito, mais profissional e facilita na hora dos arremates. Então, aqui agora eu vou ter que refazer, né, que eu desmanchei no processo que eu tava fazendo. Refaço o último ponto que eu fiz, ó. E agora aqui, eu vou dar um jeito aqui de quando eu puxar esse fio, ó. Ó, se eu puxar assim, ele o ideal é que ele venha já o fio cru. Então, ainda veio do fio azulzinho. Então, eu vou dar uma puxadinha nele de novo pra cá, ó. Puxei, entenderam? Aí, agora eu vou ajeitar ele aqui, ajustar ele assim. Virei o trabalho, ó. O ideal é que ele ficasse já puxando o fio cru. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo, gente. Dependendo de como a gente fizer. Ó. Fiquei assim, com essa pontinha pra cá, do mesmo jeitinho. Venho. Puxo o meu fio aqui. Fico com as duas orelhinhas. E pronto. Aqui eu já posso começar a próxima carreira. Ó. Se você, quando puxar aqui, já der certinho... Ó, se você quando puxar aqui já der certinho, viu, o fio cru. Ó, vamos fazer de conta que deu certo, ó. Aí você já faz, não precisa puxar de novo daquele jeito que eu fiz. Mas, pode ser que não dê, aí você faz esse truquinho, ó. Puxei, viu o azul? Então, eu dou uma puxadinha aqui de novo, ó. Nesse fio cru. Já fiquei com o cru. Virei o trabalho. Introduz a agulha aqui, no mesmo ponto que a gente tá trabalhando. Puxei. Fico com as duas orelhinhas. Opa, tá querendo se esconder ali, ó. Fico com as duas orelhinhas aqui. E faço meu ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Começo minha carreira normalmente. Tá bom, gente? Truquinho aí pra deixar sua peça com acabamento profissional. Se você não conseguir fazer dessa maneira, você pode fazer da maneira que você costuma fazer mesmo. Você pode voltar aí, gente, pra ver o vídeo quantas vezes você quiser, tá? Então, essa carreira aqui já vai ser uma carreira de aumento. Ela é de troca de cor e também de aumento, ó. Então, eu vou fazer aqui normalmente meus pontos até atingir o ponto de número 12. Então, aqui já fiz 5. Fiz aqui meus 12 pontos. E agora eu faço aumento do mesmo jeitinho, gente, ó.
faço o primeiro ponto na carreira e faço o outro ponto na mesma carreira de base. E pronto, aqui eu tenho um aumento. Tá, gente? Então, aqui agora é só repetição do que a gente já fez na carreira azul, tá? Ó, aí a gente vai fazer essa primeira com aumento, a segunda mantém e a outra seguinte a gente faz aumento. E aí, começo e final de carreira, sempre desse jeito aqui. E quando for troca de cor, quando você for trocar pro azul, você também faz do mesmo jeito ou da maneira que você achar melhor. Aqui, gente, eu ensino a maneira que eu faço, mas você pode fazer aí a maneira que você achar melhor, tá bom? A gente fiz a carreira todinha, essa foi de aumento. E aí eu fecho do mesmo jeitinho, gente, ó, com baixíssimo. Aí, ó, deixo aqui a laçadinha, virei o trabalho, introduzi aqui a agulha, ó, no mesmo ponto. Ajustei aqui, ó, as duas orelhinhas, fiz o ponto baixo, faço uma, duas correntinhas, tá? E aí, aqui, essa carreira vai ser de manter, então eu vou só repetir a mesma quantidade de pontos. A gente tá vendo como aqui assim fica a sensação como se fosse uma costura numa peça de tecido, como se aqui fosse a costura. Achei que ficou muito legal. Ó, então aqui a gente fez uma carreira mantendo, então já essa aqui já vai ser de aumento, né? Então fiz meus 12 pontos e agora fiz o aumento, tá? Ó, 1 e 2, tá bom? E aí, gente, as carreiras de aumentos vão ser todas dessa maneira. Uma carreira com aumento, uma carreira mantendo até atingir o tamanho que eu preciso. Aqui para emendar o fio azul, você faz a mesma coisa que você fez lá para emendar o outro fio, só invertendo, né? Agora você vai emendar o azul no cru, certo? Então, ó, foi estranha essa frase. A cor azul na... Aqui nessa cor cru. Eu mesmo rio das besteiras que eu falo. Ó, então aqui tive que fazer do mesmo jeito, ó, que ficou uma sobrinha de fio, ó. Então, eu puxei aqui já pro azul. Ó, virei o trabalho, que a gente sempre fica trabalhando em vai e vem. Puxei aqui um pouquinho. Puxo meu fio lá atrás. Fico com as duas orelhinhas aqui. Deu uma puxada sem querer no outro. Ó, faço o ponto baixo. Uma, duas correntinhas. E começo minha carreira normalmente. Agora, essa carreira aqui já é de manter a mesma quantidade, tá? Então, gente, dando prosseguimento aqui ao trabalho, é o seguinte, ó, você vai fazer os aumentos. Eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras de aumento até atingir o tamanho que eu precisava, tá bom? Aí aqui eu fui sempre alternando uma carreira com aumentos, uma carreira mantendo, uma carreira com aumentos, uma carreira mantendo, até que eu atingi o tamanho que eu precisava, ó. Já que ainda na altura da barriga, que é você vai fazer até atingir os aumentos, até atingir o tamanho da sua circunferência maior. Se for a circunferência da sua barriga, você tira aí a da cintura, né? A da barriga. Se for a do quadril, é a do quadril. Que aí depois que atingir esse tamanho, a saia vai descer reta, tá bom? Minha voz tá falhando um pouco. E aí, como é que é essa medida aqui, ó? Aqui, gente, vou trabalhar do mesmo jeito com 15 centímetros a menos de circunferência, ó. Aqui eu fiquei com uns 54 centímetros aqui, tá vendo, ó? Dando uma leve esticadinha aqui no crochê, eu fiquei com 54 centímetros quando eu atingi o tamanho que eu precisava. E aí, a gente vai vir pra cá pra calculadora de novo, ó. 54 vezes 2, ó, que a gente aqui tá dobrado, né? Dá 108. Aí, mais 15 centímetros, que é o tanto que eu tirei da minha circunferência. Dá exatamente a minha circunferência de quadril, que são 123 centímetros, que eu tô com circunferência de quadril atualmente. E aí, eu também tô tirando esses 15 centímetros da circunferência total, entenderam? Porque, ó, aí menos... Vou fazer o cálculo inverso agora, ó. 123 centímetros, que é a minha circunferência total de quadril, menos 15 centímetros, dá 108. Aí, 108, ó, menos 50, dividido por 2, né? Dividido por 2, dá 54, que é exatamente o tamanho que eu atingi aqui, tá bom? Então, você vai fazer seus aumentos até atingir o tamanho da sua circunferência maior. Se for a da sua barriga, da sua cintura, é a da sua barriga, da sua cintura. Se for a do seu quadril, até atingir a circunferência do seu quadril para depois descer reto, tá bom?
E aí, gente, atingi o tamanho que eu precisava aqui, ó, eu só fui mantendo, fazendo aquele mesmo jeitinho, mantendo a mesma quantidade de pontos em todas as carreiras, ó. Você vai ver aqui claramente que até aqui ela aumentou, ó, e aqui ela foi descendo reto, tá vendo? Vou botar até aqui do lado da retazinha, ó, tá vendo, ó? Até aqui ela deu uma aumentadinha, mais ou menos, ó, e depois ela foi descendo reta. Ok? E aí, eu fui fazendo ela em carreiras circulares, sempre fazendo vai e vem, deixando aqui a cicatriz bonitinha, até eu atingir aqui o tamanho da abertura da fenda. A abertura da fenda aqui, gente, eu comecei a abrir quando atingiu pra mim mais ou menos o tamanho de uma saia curta. Por que uma saia curta? Ah, Roberta, se eu fizer isso com essa fenda pra trás, vai ficar parecendo a minha bunda. Não vai, porque o trabalho vai descer um pouco. Como eu disse pra vocês, o crochê, tanto ele cede por lados, como ele cede em comprimento também, né? Pra mim, mais ou menos aí, uns 10 centímetros do comprimento final que eu quero, eu termino a peça, entendeu? Porque quando a gente veste, ela dá uma assentada no corpo e cede. E aí, gente, aqui da cintura, vou pegar aqui a fita métrica, da cintura aqui, ó, até onde eu fiz a abertura da fenda, ó, ficou com uns 50 centímetros, tá bom? Eu tenho 1,64 m, pode ser que você tenha que fazer isso menor, pode ser que você tenha que fazer isso maior, tá? Eu, assim, atingiu aqui o tamanho que cobriu meu bumbum, eu comecei a abrir a fenda, porque aí depois ela vai dar uma cedidinha, tá bom? Então, agora eu vou mostrar pra vocês aqui, na amostrinha, ó. Eu fui mantendo, mantive aqui essa carreira, aí você vai reproduzindo. Tive que fazer uma pausa, gente, aí porque acabou o espaço do celular, tive que apagar umas coisas. Aí voltando aqui, ó, aí na amostrinha, gente, aí como eu disse pra vocês como fazer os aumentos, aí aqui agora eu fiz uma carreira mantendo, e aí aqui agora eu vou abrir a fenda com vocês, tá bom? Porque aqui é só pra vocês entenderem como é que é pra fazer, e aqui a peça real, tá bom? Então agora eu vou mostrar pra vocês como é que faz a abertura das fendas. E aí eu continuo fazendo as emendas laterais do mesmo jeito com o nó de tecelão, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês agora só como é que a gente vai fazer essa parte aqui da abertura, ok? Agora, gente, já fiz meus aumentos, já trabalhei o tanto de carreiras que eu precisava para atingir o tamanho que eu precisava, mantendo a mesma quantidade de pontos para a saia descer reta. A proposta é a saia descer reta. Aí eu vou continuar trabalhando, a gente vai abrir a fenda e eu vou continuar trabalhando com a emenda com nó de tecelão até para facilitar a minha vida na hora dos arremates. Aí aqui eu vou fechar com baixíssimo, continuo fechando do mesmo jeito. Aí aqui agora, deixa eu ver como é que eu vou fazer. Tá, vou virar o trabalho, para poder não perder o costume. E aqui agora eu vou fazer ponto baixo. Não preciso mais fazer aquela emendazinha especial, porque a gente vai trabalhar em carreira de vai e vem aberta, não mais circular. Eu vou fazer aqui um ponto baixo e vou fazer duas correntinhas. E aí, eu só vou fazendo um ponto para cada um na carreira de base até atingir o outro lado, tá? Aqui nessa parte não tem segredo. A gente dê a volta todinha, normalmente, mantendo a mesma quantidade de pontos. Vou fazer aqui meu último ponto, ó. E aí, vai ficar dessa maneira aqui, tá? Terminei de fazer o último ponto, em vez de eu fechar aqui com baixíssimo, eu vou só virar o trabalho, porque agora a gente vai abrir a fenda, então a gente vai realmente trabalhar em carreira de vai e vem, mais carreira aberta. Então, faço aqui o ponto baixo, inicial, duas correntinhas e sigo fazendo. E pronto, gente. Todas as carreiras agora vão ser dessa maneira até você atingir o tamanho que você precisa. Então, 3 carreiras do fio cru, 3 carreiras do fio azul, até você atingir aí o tamanho que você quer, tá bom? Ó, então, eu vou só virando a carreira e deixando aqui abertinho. Ó, gente, dei aqui a outra volta, ó, só pra ilustrar pra vocês como vai ser sempre igual, ó. Ó. Dei a outra volta, fiz o último ponto aqui. E aí, virei a carreira, tá? E aí, depois eu faço a troca de cor pro azul, do mesmo jeitinho que a gente já aprendeu, faz só a troca de cor. E aí, começa a próxima carreira, tá bom? Lembrando, gente, você pode fazer as trocas de cores e as emendas do jeito que você achar melhor. Eu só mostrei pra vocês a maneira que eu faço, tá bom? E aí, você vai fazer até atingir o tamanho da saia que você quer. Caso eu trabalhei, ó, por mais... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conjuntos de 3 pontos, ó. 7 vezes 3, quanto é, meu Deus do céu?
21, dá 21 caídas. Deixa eu mostrar aqui o tamanho em fita métrica pra vocês. Ó, e aí eu trabalhei por mais 22 centímetros, tá? Então, juntando lá com os 50 centímetros da saia 50 mais 22, 72. E aí eu terminei uns 10 centímetros antes do que o tamanho final que eu queria, porque justamente essa saia vai dar uma descida, tá bom? Quando a gente concluir, ok? Então, essa parte aqui também é muito fácil, gente, só mantendo a mesma quantidade de pontos. Gente, nós vamos para a parte do acabamento, ó. Tô aqui com... Agora eu tô na peça, na saia mesmo, pra fazer o acabamento junto com vocês, ó. Eu vou fazer um acabamento todo de pontos baixos. Só que aqui, ó, quando chegar na parte do azul, eu vou fazer com azul. Quando chegar na parte da cor crua, eu vou fazer com a cor crua, tá bom? Deixa eu botar de pertinho aqui, pra gente ver melhor. Deixa eu ligar o flash, pra gente ficar bem iluminadinha. Aí aqui no cantinho, gente, eu vou só fazer ponto baixo com a minha mão bem levinha, ó. Venho aqui nesse cantinho, ponta desse ponto e vou fazer um ponto baixo. E aí você vai fazer isso aqui sua mão bem levinha, sem franzir muito. E aí, gente, aqui na lateral do ponto alto, você vai fazer um ponto baixo, sempre lembrando de fazer esse ajustezinho aqui, ó, pro ponto não ficar nem muito franzido e nem muito folgado, para não ficar embabadado, tá bom? Se ficar muito apertado, vai ficar franzido, se ficar muito folgado, vai ficar embabadado. Dica: Roberto, tem um ponto muito apertado, então troca na hora do acabamento. Eu tô usando a agulha 2 milímetros, ó. Na hora do acabamento, troca por uma agulha 2,5 para não ficar muito apertado, tá bom? Ou o contrário, Roberto, tem um ponto muito folgado, vai ficar embabadado. Então, troca por uma agulha de numeração menor. Se você estiver usando uma 2, você troca por uma 1,75, aí você faz a adaptação do fio aí que você estiver utilizando, tá? Aí, aqui na lateral do ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. Na interseção entre um ponto alto e outro, eu vou fazer um ponto baixo. Ó, na lateral aqui do ponto alto, vou fazer um ponto alto, ou ponto baixo, perdão. Ajustei aqui o fio, deixei da mesma altura, fiz um ponto baixo. Na interseção entre um e o outro, ponto baixo, ó. E vai ficando dessa maneira, tá vendo? Não tá ficando nem franzido, apertado e nem embabadado, tá bom? Ó. Aqui em cima na lateral, ajustei o fio, ponto baixo. E aqui na interseção, ponto baixo. Agora aqui, vou fazer a mesma coisa lá que eu já ensinei pra vocês, ó. Vou ver aqui o tamanho do fio, vou cortar e vou fazer a emenda. Porque essa parte bem aqui, eu vou fazer com o fio cru. Então, eu vou fazer a emenda do mesmo jeitinho lá que eu já ensinei pra vocês. Faço aqui os últimos pontos que eu tive que fazer, que eles dão uma desmanchada na hora que a gente faz a emenda, ó. Refaço esse aqui, ó, já vai dar certinho eu puxar o fio cru, ó. Tá aqui a minha emenda, puxei o fio cru e aí aqui em cima, ó, vou fazer do mesmo jeitinho, sempre ajustando o fio, ó. A altura dos pontos, ó. Na interseção eu faço ponto baixo, na lateral aqui do ponto eu faço ponto baixo também, ó. Com a minha mão bem levinha, ó. Sempre ajustando o fio, ajustando o ponto, ó. Cheguei na interseção de novo, faço o meu ponto, tá? Vou cortar e fazer a emenda pra fazer ali a próxima lateral. E aí eu vou fazendo isso aqui, gente, a minha lateral todinha, pra poder esse acabamento ficar bem bonito, ó. Tá vendo, ó? Como ele fica bem bonito. Porque eu te amo e não consigo deixar de ser o seu amor por anos. Ai, vocês ainda têm que me ouvir cantar, ó, gente. Eu cheguei aqui no Vzinho da fenda. Vou mostrar pra vocês como é que a gente faz o cantinho pra manter ele como cantinho. Então, aqui eu fiz esse ponto. Ó, aqui a gente não vai trocar a cor, né? Porque aqui é azul e aqui é azul. Então, a gente vai só fazer essa parte todinha com azul. Se na sua coincidir ser o cru aqui, aqui você faz todo o cru, tá bom? Então, vamos lá. Aqui fiz esse ponto baixo do intervalo. Agora a gente vai fazer, gente, 3 pontos baixos fechados juntos. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer o primeiro aqui, ó, nesse intervalo aqui, ó, em cima do ponto alto deitado. Aí eu laço o fio, deixo na agulha. Vou vir aqui na base do ponto, nesse aqui que a gente fez, ó. Nesse aqui, ó, que tá esse ponto aqui, ó, no cru.
Venho, puxei, deixei na agulha. E aí eu vou vir no último. Aí o último eu vou vir aqui em cima da lateral desse ponto alto deitado. Venho e aí eu vou fechar esses 3 pontos baixos juntos. Pra eu poder criar o cantinho. Aí eu só continuo, ó. Aqui eu faço ponto baixo no intervalo. Interseção entre um e outro. Aqui eu faço no ponto alto deitado. Intervalo. Ponto alto deitado. No intervalo. E aqui eu já troco a cor para continuar fazendo a outra lateral da fenda, ó, tá vendo? Quando fechando os 3 juntos, ele fica com esse Vzinho, com esse cantinho bem feito. Ó, gente, aí eu terminei aqui essa parte, onde eu vou fazendo as trocas de cores. E aqui agora eu já cheguei à parte mais fácil, que é a base da saia, ó. Parte de baixo. Aí aqui, deixa eu ver como é que eu vou fazer. Eu fiz o último ponto baixo aqui. Eu não vou fazer cantinho, não. Não vou fazer. Ó, fiz aqui o ponto baixo da interseção. Vou fazer esse ponto baixo aqui da lateral. E agora eu vou encontrar aqui a ponta, o canto do trabalho. Eu vou fazer 3 pontos aqui, ó. Esse último ponto aqui eu vou fazer 1, 2 e 3 pontos da mesma carreira de base, ó, pra poder fazer essa voltinha aqui, ó. Tá vendo? Fiz 3 pontos bem na ponta da carreira de base pra fazer essa voltinha. Aí aqui agora aqui, gente, eu vou só fazer um ponto baixo pra cada um na carreira de base, ó. Dando o acabamento aqui da barra da saia todinho, ó. Fazendo um ponto pra cada um na carreira de base. Essa parte aqui, sem segredos. Aí se você tiver com azul, com fio azul, você faz com fio azul. Se você tiver com a outra cor, com o cru, você dá a volta com o cru. Ó, gente, dei a volta todinha aqui na barra da saia, fazendo os meus pontos baixos. E agora aqui a gente chegou no último ponto. Aí aqui no último ponto, a gente fez o primeiro, né? E agora que eu vou fazer mais 2, ó. 1 e 2 no mesmo ponto da carreira de básica, pra gente fazer aquele cantinho. Agora eu procuro aqui o topo do meu ponto baixo. Acho que eu vou fazer assim, ó, pra ficar mais bonitinho. Eu vou puxar por trás aqui, ó. Puxei a laçadinha. Vou pegar aqui agulha e vou puxar esse fio pra trás, pra ficar um acabamento mais bonitinho. Agora que pronto, já posso cortar meu fio. Vou procurar aqui a tesoura. Agora que você vai cortar esse fio maior, tá? Que você não vai fazer nó de tecelão. Então você corta ele maior pra poder você conseguir arrematar ele direitinho. Aí agora sim eu já posso passar o fio por dentro da laçada, ó. E aí aqui, arrematar a ponta desse fio, ó, puxando assim, aí ele fica com o acabamento mais bonitinho. Aí agora eu já posso arrematar aqui esse ponto de fio, escondendo ele pro lado do avesso. E aí, gente, o acabamento da barra fica assim, ó, da parte da fenda. Então, fica bem bonitinho, acompanhando cada cor aqui na lateral, pra gente não perder essa alternância de cor. E a barra da saia fica desse jeito. Agora aqui, gente, a gente voltou pra parte superior da saia pra gente fazer a aplicação do elástico. Eu vou usar lastex e aqui, coincidentemente, não sei que milagre, eu tinha um lastex da mesma cor aqui do fio, um azul marinho. Aí quem já assistiu meus tutoriais já sabe como é que eu aplico aqui, gente. Eu pego aqui o lastex, ó, aí eu posiciono aqui, aí eu deixo assim uns 3 a 4 dedos, ó, menor, porque eu gosto que a peça fique bem acinturada, ó, uns 3 a 4 dedos menor. E aí eu uso esse tamanho aqui de gabarito, ó, eu dobro ele, né, porque é um tamanho dobrado. Pego assim, ó, e aí eu vou dando várias voltas aqui, eu fico com esse tamanho aqui, certo? Aí eu vou dando várias voltas, normalmente eu dou 6 ou dou 8 voltas, pra poder criar um elásticozão bem grandão e aplicar na cintura. Ó, gente, aí eu peguei e dei as minhas voltas, eu vou trabalhar com 6 voltas. Aí eu pego aqui as duas pontas do elástico e aí eu vou dar vários nozinhos aqui, ó. Eu dou assim uns 3 ou 4 nozinhos, ó. Nozinho simples mesmo. Deu primeiro assim, dando a volta. E eu dou vários nozinhos aqui na ponta. E nunca tive problema de desmanchar, não. Aí eu vou ficar com o elásticozão bem grandão, né? E aí depois que eu ficar com esse elástico bem grandão, eu vou fazer como se fosse um elástico de cabelo, ó. Vou pegar
e vou dando a volta assim nele, até eu atingir assim o tamanho que eu quero, tá? Pra poder a gente aplicar na cintura. Ó, gente, aí dei minhas voltinhas e ficou, ó. Depois que eu dei as voltas, ó, ficou do tamanho que eu queria, ó. E aí, se você quiser ele mais apertado, você deixa o elástico menor. Se você quiser menos justo, menos apertado, você deixa o elástico maior. Eu gosto bem acinturadinho, então eu faço realmente esses 4 dedos menores, tá? Que acaba ficando 8, né? Que é 4 aqui e 4 do outro lado, né? Então, se quiser menos justo, é só você deixar o elástico maior, tá? Questão de gosto. Agora, peraí, enrolei aqui o elástico todinho. Pronto, tudo sob controle. Emendei aqui meu fio novamente, ó. Meu fio azul. E agora, gente, a gente vai só pegar, posiciona o elástico aqui, ó. Por dentro aqui da peça. E aí, bota esse fio aqui pra cá. E a gente vai basicamente, no começo você vai ter um pouquinho de dificuldade. Mas depois você ajeita aí, consegue se ajustar. Você vai só passar o crochê por cima aqui desse elástico, ó. Então, eu vou puxar esse fio aqui, ó, já passando por cima do elástico, ó. E aqui eu vou fazer vou fazer um ponto baixo e vou fazer uma correntinha que a gente vai trabalhar aqui com meio ponto, tá? Ó, deixa eu botar de pertinho. Ó, fiz o ponto baixo, uma correntinha, já passando por cima do elástico, ó. E aí, agora, você vai laçar o fio e vai fazer um ponto para cada um na carreira de base, ó. Introduzir aqui e sempre passando por cima do elástico. Puxa. Eita, acabei puxando com o elástico junto. Cuidado para não puxar com o elástico junto, tá bom? Ó, ajusta aqui. Laçou o fio, introduziu na carreira de base. Pegou o fio e puxou o fio aqui e passa tudo de uma vez. Laçou o fio, vem pro próximo ponto na carreira de base, introduziu a agulha, pegou o fio lá atrás, ajustou, pegou o fio, passou por tudo de uma vez. Você vai fazer tudo de meio ponto, fazendo o crochê com calma e passando por cima do elástico, ó. Com cuidado para você não laçar o elástico junto, ó. E aí, você vai vendo se tá passando por cima de todas as perninhas do elástico, ó. E aqui dá pra ver que o elástico tá ficando embutidinho aqui dentro. E você vai fazendo o acabamento e aplicando o elástico. Tudo ao mesmo tempo, tá? Então, é só isso aqui pra gente ir aplicando o elástico, tá bom? Tudo de meio ponto. Roberta, quero fazer ponto baixo. Dá pra fazer também, mas eu prefiro fazer com meio ponto, que eu acho que o elástico fica mais embutidinho, mais escondidinho. Aí, gente, à medida que você for fazendo, lógico que o elástico é menor onde você tá aplicando, né? Do que onde você tá aplicando. Aí, você vai dando umas puxadinhas assim, ó, pra dar um ajuste no elástico. Não se preocupe que depois você pode fazer assim, quando estiver pronto, que aí o elástico vai se acomodando e ficando certinho na peça, tá? Ele vai deslizando e aí vai ficando tudo bem certinho, distribuidinho, ok? Ó, com o tempo você já vai pegando a manha, vai ficando mais expert em fazer. E aí, a gente aplica o elástico e faz o acabamento. Acho que eu já falei isso, mas repetindo de novo. Eu fico com a música na cabeça e fico aqui cantando pra vocês. Ó, gente, chegando ao final, pode ser que fique meio bagunçadinho assim, mas você vai passando aí por cima, porque depois, como eu disse, ele vai se ajustando e ajeitando. O importante é sempre você olhar se você tá passando por cima de todas as perninhas do elástico, ó. E aí, eu fiz aqui esse ponto. Tem mais um aqui pra fazer. Ó. E aí, eu termino aqui com baixíssimo. Eu vou terminar daquele mesmo jeito que eu terminei lá embaixo, pra poder ficar com acabamento bonitinho, ó. Introduz a agulha aqui naquela correntinha que a gente fez. Procura aqui a cabecinha do ponto. Eita, que eu fiz a correntinha muito apertada e agora eu não tô conseguindo colocar a agulha. Aí, eu puxo aqui a laçada, ó. E aí, eu já posso cortar o fio e passar. Eita, que eu fiz muito apertado, que não tá querendo nem passar aqui. Normalmente eu faço isso mais fácil. Pronto. Agora que eu já posso cortar o fio e depois fazer os meus arremantes. Cortei, deixando com um pedaço grandinho pra poder dar sobra de arrematar direitinho. E fica assim, gente. Aí depois
Só você dar uma puxadinha assim, ó. Que aí o elástico se acomoda e fica bem certinho aí na cintura. Como eu disse pra vocês, eu gosto que fique bem marcada, bem apertada a cintura. Se você não quiser que fique muito, só você deixar o elástico maior. O legal de fazer com a emenda com nó de tecelão, gente, que nessa peça inteira que tem muitas trocas de cores, você só vai precisar fazer 2 arremates no final, ó, que é o daqui da cintura e o da barra da saia. Então, esse truque aqui ajuda muito na hora dos arremates. Então, gente, ficou assim. Já passei as medidas aí todinhas pra vocês, que eu te conto o tamanho que ficou a saia. Lembrando que ela vai descer um pouquinho, ó. A cintura ficou assim. Basta você fazer assim algumas vezes e com o uso também o elástico vai se acomodando. O simples bem feito, assim, com todos os meus truquinhos que eu uso e passei aqui pra vocês. Apliquei aqui minha etiquetinha no cantinho, que eu acho que ficou um charminho. A frente ficou assim. As costas ficaram assim, acho que ela ficou bem bonita, elegante, bem versátil essa saia. Espero que vocês gostem. Não esqueça de usar o meu cupom de desconto, que dá 10% de desconto nas compras do site lá na Fios Pinguim. Vou deixar aqui na tela o cupom de desconto e aí na descrição. Se fizerem, gente, não esqueça de me marcar com a hashtag Ramona, eu que fiz. Muito, muito, muito obrigada. Tomara que vocês façam muito essa saia pra vocês, que vocês usem muito, vão pra muitos rolês. Então façam muito pra vender e que tenham aprendido muito com esse tutorial. Muito obrigada, gente. Um cheirão e tchau!